Aí, pessoal, dando continuidade à segunda parte da aula, aqui está uma foto da Santa Casa de Misericórdia de Santos, já mostrei para vocês. E aqui, olha que interessante, é o Hospital dos Alienados, o Dom Pedro II, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Olha que curiosa essa cena dessas pessoas compartilhando o mesmo leito. Pois é, por incrível que pareça, era assim que as coisas funcionavam antigamente. Os leitos das hospedarias, né, como eram chamados os hospitais, eram compartilhados. Aqui, gente, olha que legal. É um trecho de um jornal médico sobre a saída das Irmãs de Caridade da Santa Casa de Misericórdia. Vou ler para vocês e aí a gente conversa um pouquinho sobre essa questão da relação entre os atores que compartilham, né, o espaço de saúde e, e às vezes uma relação até que bastante conflituosa, né? Então aqui as irmãs de caridade contratadas nesse estabelecimento como enfermeiras e a quem cabe quase todo atendimento, serviço de administração interna, resolveram abandonar e no dia 11 do corrente retiraram-se todas. Muito poderosas devem ter sido as razões que motivaram esse proceder e que levaram aquelas piedosas e santas criaturas a abandonar de um momento para o outro os pobres, loucos, confiados aos seus cuidados. Consta-nos que havia sério desacordo entre a administração superior, que eram os médicos, e as irmãs de caridade, mas ignorávamos que esse desacordo fosse a ponto de justificar a imediata saída das irmãs. Olha que interessante. Na verdade, elas foram, entre aspas, elas foram saídas, né? Então, essa questão da relação dos profissionais de saúde é uma questão extremamente complexa. É, existe uma questão de manutenção de hierarquia médica nas relações de profissionais de saúde. Isso é muito complicado, é uma coisa que o SUS vem lutando contra há algum tempo, porque essa relação hierárquica ela subjuga os outros profissionais, ela coloca os outros profissionais numa posição de submissão e por vezes esses profissionais nessa condição de submissão acabam por não questionar posturas e condutas errôneas de colegas médicos. Então, isso é uma questão realmente que pode e deve ser discutida e deve fazer parte das nossas reflexões até quando esse tipo de relação deve ser mantida, né, na área da saúde. Mudando aqui de slide, outros determinantes de trabalho em enfermagem, a partir do século XX, principalmente da década de 70, houve flexibilização dos vínculos, né, com as leis sociais. Então, a gente teve a Constituição Federal, a gente teve a Lei Orgânica da Saúde, a implementação do Sistema Único de Saúde, e com ele toda essa questão da relação horizontal, das decisões tripartite, que são decisões entre todas os interesses, né? Tipo o governo, os profissionais, a população, sempre nessa relação mais horizontal para que as coisas funcionassem de uma maneira mais adequada e com a participação realmente dos interesses, né, com a manutenção dos interesses de todas as partes. Em 1986 tivemos então a lei do exercício profissional. Não é que a gente não tinha uma lei antes, hein? Nós tínhamos, mas essa lei é uma lei de peso, né, que acabou fazendo diferença para a nossa categoria profissional. A saúde passou a ser um bem privado e um dever do Estado, né, a partir da Constituição Federal, um direito, né, da população e um dever do Estado. E com isso, nós tivemos aí uma divisão dos setores de saúde. A nossa saúde hoje, ela se mantém dessa forma, né? Nós temos um modelo híbrido e esse modelo híbrido é a porção pública e a porção privada. Isso também gera uma série de conflitos e
a condução do atendimento à saúde de forma diferenciada. Os setores privado e público trabalham de maneiras diversificadas, né? A gente pode ver em alguns momentos. As relações de trabalho, principalmente os mecanismos de gestão, o próprio perfil, o avanço tecnológico, a tendência à redução do custo, mas por outro lado também a questão da importância da segurança do paciente, o sucateamento da saúde, das relações de trabalho, né, tomaram conta aí do que a gente entende hoje pelo nosso contexto de saúde pública no Brasil. Eu coloquei aqui uma charge, né, por falar no sucateamento da saúde, e aí está a conversa, né, entre um paciente, é verde, mas é um paciente, e o médico, né, ele diz dor, febre, tosse, uma sensação de que meus direitos de cidadão não valem nada. O médico responde, é só uma virose besta. Se o senhor não morrer, vai ficar bom rapidinho e pode ir para casa. Então, nós estamos vivendo uma situação muito complexa, né, de alteração dos nossos direitos trabalhistas, da questão da previdência, da terceirização que já começou há algum tempo. Para a enfermagem isso não é diferente, por isso que eu coloquei aqui a figurinha da senhorinha olhando, eu não consigo ver se eu estou escalada para amanhã. Pois é, nós teremos muita gente com idade avançada trabalhando na área da enfermagem, como já temos, né? Por conta da necessidade de manutenção de uma condição de vida, mas também porque não vão se aposentar tão facilmente como. Quer dizer, já não era fácil se aposentar antigamente, mas não é tão facilmente como era antigamente, né, que não era facilmente. Então nós temos aí uma perspectiva de trabalho sombria, porque temos um mercado muito complicado, temos a situação hoje que alarmante, que tem demonstrado a condição de trabalho que a gente tem vivenciado, né, por conta do Covid-19 e toda a questão conflituosa que as nossas lideranças estão transmitindo para a população, né, eles não planejaram ações de emergência social, como a gente está vivendo agora, tem muita divergência de opiniões e quem está sofrendo com isso é a população e é a enfermagem, o pessoal da saúde, né? Que não tem equipamentos de proteção individual, não tem condição de trabalho, enfim. É uma situação complexa. Eu vou passar agora esse próximo slide, depois a gente vai entrar nos processos de trabalho, tá? O que a gente tem que entender é que a saúde, ela não é uma questão de solidariedade, ok? A saúde, ela entra no Brasil como um comércio, entendam isso. Saúde é comércio e nós estamos inseridos no setor terciário, tá? Prestando serviços. Profissionais de saúde prestam serviços para a comunidade e esse serviço é entendido como comércio, certo? O nosso serviço ele gira em torno do, entre aspas, objeto humano, né? Esse é o nosso trabalho, ele é para esse objeto e geralmente os nossos processos estão vinculados à saúde e à doença. O trabalho de enfermagem ele é um processo. Então daqui a pouquinho a gente continua numa terceira e última etapa dessa aula.
Gente, ó, para terminar, se cuidem, se puder, fiquem em casa.